de volta, é o nosso podcast Conexão com Cristo. E como é bom estarmos juntos, como é bom compartilharmos o Evangelho da Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, o podcast traz o tema: o crente pode perder a salvação? É que você acha? Fica conosco, sai daí não, porque vai ser muito bom, vai ser muito abençoador estarmos juntos nessa noite. Vamos ter o nosso pastor Silvio Lamego, ele é pastor da PIB Monte Claro, PIB Monte Sinai, em Monte Claro, Minas Gerais. É o nosso conselheiro oficial, né? Nosso anfitrião do Conexão com Cristo. E o pastor Mateus Guerra, da Igreja Batista Central, em Taguatinga, Distrito Federal. E temos também a participação de Paloma e Evandro. E logo após a música de Paloma e Evandro, nós vamos ouvir, e aí o pastor Silvio apresentando o orador desta noite. Fique conosco, não desligue, não saia, não é? Fica conosco que vai ser muito bom estarmos participando desse podcast. Vamos lá, Paloma e Evandro, vamos ouvir. Graça e paz, meus irmãos, é um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Deixar logo o nosso grande abraço aqui para o nosso pastor Silvio Lamego e também para o pastor Mateus Guerra. Que Deus abençoe a vida de vocês e vamos cantar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em
Encontrarei conforto em seu amor, pois tu és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais um podcast Conexão com Cristo Jacobina, aí na direção do irmão Paulo Barbosa e tanta gente da juventude dele. O Paulo aí é um menino bom, esse menino que está em fase de crescimento, os cabelos estão crescendo. Parabéns, Paulo, e toda a equipe do Conexão com Cristo Jacobina. Você, boa noite. Hoje, 7 de dezembro, dia bom. E o tema de hoje é um tema sugestivo, um tema bom demais. Dúvida de todo mundo tem. É possível que o crente ele perca a salvação? É possível? Essa pergunta a gente vai te ajudar aí e ir participando com muita gente. Gratidão a Paloma e Evandro. Que música linda! Linda música. Deus abençoe. Evandro, Paloma, um cheiro no coração de vocês. Saudades. Breve a gente está aí sentindo esse calor da Bahia maravilhoso e todos os irmãos. Eu falo aqui de Minas Gerais, Montes Claros, e nós temos aqui conosco a ilustre presença do pastor Matheus Guerra. Eu vou te apresentar esse homem de Deus aqui, pastor Matheus Guimarães Guerra Gama. Esse é o homem, um M e 3 Gs. Isso é muita bênção, né? Matheus Guimarães Guerra Gama. Só aqui no podcast Conexão com Cristo Jacobina. Ele é natural de Brasília, Distrito Federal, é casado há 20 anos, olha que coisa linda, 20 anos com a ministra de música Glaucilene Moraes de Assis Gama. E eles possuem 4 filhos, e a gente está orando para que venha aí os próximos 2 ou 4, quem sabe, né? Eles têm 4 filhos, a brasiliense Manuela, que tem 15 aninhos, uma mocinha, e os soteropolitanos, os outros são baianos, Mateus Filho, de 12 anos, Marcos, de 8 anos, Maria Gabriela, de 7 anos. Pastor Mateus, ele é formado em teologia, bacharel pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, lá de Recife, se eu não me engano, e também pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicamp, desde 2007. Na Unicamp, 2004, o Seminário Teológico do Norte, Batista Teológico do Norte. Ele é mestre em Ciências da Religião. Que coisa boa, gente. Olha, nós temos uma pessoa que pode nos ajudar muito hoje nesse tema. Mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás, desde 2010. O pastor Matheus Guerra, como a gente gosta de chamá-lo, Matheus Guimarães Guerra Gama, Matheus Guerra, ele é pastor titular da Igreja Batista Central de Taguatinga, no Distrito Federal. É uma das cidades satélites, se não me engano, ele vai corrigir aqui. Ele é o primeiro vice-presidente, que coisa boa, e ele é coordenador da Visão de Igreja Multiplicadora da Convenção Batista do Planalto Central. Lá de Brasília, a Convenção Batista do Planalto Central, é assim que chamamos a Convenção Batista de Brasília, e ele é professor na área de Novo Testamento da Faculdade Teológica Batista de Brasília. Além disso, eu posso acrescentar com minhas próprias palavras que Matheus Guerra é um homem de Deus, é crente, é um pastor casado, um paizão, e é um homem de visão discipular que tem levado gente a conhecer Jesus aí nessa grande parte do Brasil, que é a nossa querida capital brasileira. Pastor Matheus, seja bem-vindo ao nosso podcast, muito bom poder te ouvi-lo, e hoje a gente vai falar um pouco desse assunto. Mas antes, eu vou te deixar aí para corrigir, então, se eu errei alguma coisa na apresentação. Deus abençoe, viu, meu querido? Mas, sobretudo, Amém. Matheus é um homem de Deus, um amigo, já tive a oportunidade de ouvi-lo pregar, foi pastor em Salvador, por isso que os 3 filhos são soteropolitanos. E agora está em Taguatinga. Há quantos anos está em Taguatinga, pastor? 5 anos e meio. 5 anos e meio em Taguatinga, aqui no Distrito Federal. 5 anos, vai para 6 anos. Isso Muito aí. bom te ouvir.
Vamos lá. Ok, meu querido, boa noite a você que está aqui no canal Conexão com Cristo Jacobino. Um prazer muito grande estar com vocês. Quero agradecer imensamente o privilégio de estar aqui. Irmão Paulo Barbosa, muito obrigado pelo convite tão carinhoso, poder falar sobre um tema tão instigante e tão importante também para as nossas vidas e para a nossa experiência. Poder reencontrar meu querido amigo pastor Silvio Lamego. Pastorzão, que alegria te reencontrar. Servimos juntos ali na época da Bahia, né? Eu estava ali em Salvador e pastor Silvio em Jacobina, pastoreando. Depois seguiu para servir a nossa Junta de Missões Nacionais, mas atuando também no nosso estado. Já esteve lá na Pituba, na época que nós pastoreamos. Então, a gente criou aí uma amizade muito, muito saudável. Louvo a Deus, pastor, pela sua vida, pela sua família. Um homem de Deus, está agora em Minas Gerais, trabalhando ali no Norte Mineiro, né? Ganhando essa cidade. Norte Mineiro, cidade boa, da carne do sol, do pequi famoso do Brasil. Que maravilha, pastorzão, que alegria estar contigo. Muito obrigado pelo carinho. E isso aí, estamos aqui agora em Brasília, nesse período, servindo ao Senhor, trabalhando com a visão de igreja multiplicadora e com a cultura da vida discipular na igreja, né? Levando os nossos irmãos a entender que todos nós somos chamados a fazer discípulos de Cristo Jesus. Eu sou natural aqui e tive o privilégio de voltar para a igreja, de onde saí, onde eu me converti, onde eu fui batizado. Que maravilha, privilégio. Com esse grande desafio, né, de pastorear a igreja onde eu nasci para o Evangelho. Então é isso. Muito bom, muito bom. Olha, eu estou sentindo que esse podcast vai ser bom demais. E a gente quer agradecer a todos vocês que participam conosco, o pessoal que está aí participando com a gente agora. Deus abençoe vocês. Muito obrigado mesmo pelo carinho da participação e da audiência de vocês. Pastor Mateus, eis o tema desta noite. O crente, portanto, ele pode perder a salvação? É uma pergunta. E aí tem alguns comentários de alguns irmãos que a gente já vai começar aqui lendo para todo o nosso público e para também o senhor já começar a compreender. O pastor Nivaldino, da PIB do Paraíso, lá na Bahia, ele diz: nem todos que se dizem cristãos são salvos. Mas ele diz: o salvo não perderá a salvação. Essa é uma declaração do pastor Nivaldino. Já o pastor também Ezequiel Reis, da Congregação Batista Peniel, em Várzea Nova, também na Bahia, ele diz que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1, a seguir, do versículo 1, ele diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, ele, com esse versículo, ele diz que quem anda segundo a carne é inimigo de Deus. E quem está no Espírito, portanto, não pode agradar ao mundo, mas agrada a Deus e não perde a salvação. Ok? Carlos Regis Alves diz que a pergunta é difícil e fácil ao mesmo tempo, mas ele diz que a resposta dele está em Mateus 7, 21, quando ele diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Pastor Matheus Guerra, e aí? Nos dá uma introdução desse tema e é bom demais te ouvir. Bom, todas essas referências que foram citadas pelos pastores, elas estão em perfeita consonância com a resposta que nós entendemos ser bíblica sobre esse assunto. Se nós quisermos facilmente responder essa questão, como um dos pastores citou, é uma resposta muito fácil a ser dada. O crente ou cristão pode perder a salvação? Um sonoro não. Não é possível ao crente perder a salvação. E, obviamente, nós entendemos que a salvação não é uma obra humana. A salvação, ela é obra divina como fruto da graça de Deus nas nossas vidas. Então, não é por nós mesmos que nós obtemos a salvação, não é mérito nosso, e, obviamente, também não é mérito nosso não perder a salvação. Isso é graça de Deus na nossa vida. Mas o crente não pode perder a salvação, o crente não perde a salvação. Agora, a complexidade dessa questão, como os pastores citaram, e eu concordo com cada um deles, é saber de fato se nós somos salvos ou não, se nós temos a salvação, é firmar essa convicção, é forjar essa convicção no nosso coração e permanecer no que nós chamamos desenvolvimento da salvação. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, nós vemos que a salvação ela é tanto um ponto da nossa vida, ela acontece de forma pontual,
quanto, ao mesmo tempo, de forma processual. Então, nós precisamos entender que alguém que foi justificado pela fé e passou da morte para a vida, como a Bíblia nos ensina, ele precisa estar engajado no processo de santificação, que também é a salvação. Então, falar a esse respeito é importante, porque quando a Bíblia nos fala lá em Romanos 8, um dos textos citados, né, que nenhuma condenação há está em Cristo Jesus, deixa a questão em aberto na sequência do texto para dizer isso. Nós não somos condenados pelos nossos pecados, porque fomos salvos, mas nós temos que ter a consciência de que, ao mesmo tempo, estamos sendo salvos por conta do processo de santificação. Então, esse entendimento, ele é muito importante, e aí a complexidade da temática vem por aí, porque às vezes as pessoas elas não têm a dimensão, a compreensão de que a salvação ela precisa ser desenvolvida todos os dias. Muito Você bom, é salvo, pastor, mas tipo precisa processual. É aquilo que o Isso. senhor falou, processual. Então, isso encaixa naquele texto que a palavra diz, olha, vão desenvolvendo a vossa salvação. Filipenses 2, isso aí, Filipenses 2. Muito bom. Aproveitando essa sua fala, pastor, e aí um testemunho pessoal. Quantos anos você tinha quando foi alcançado por Cristo na salvação? E como foi o seu processo de desenvolvimento? Você percebe que, como um crente em Cristo, quando encontrou Jesus, e hoje, essa salvação, como foi que se deu contigo esse desenvolvimento de salvação? Para que a nossa audiência possa também compreender de forma real, testemunho de o que é esse desenvolvimento de salvação. Então, eu comecei a frequentar a igreja com 8 anos de idade, levado pela minha mãe. Minha mãe, ela havia se reconciliado com Cristo e começou a nos levar para a igreja. E eu comecei a frequentar. No início eu não gostava muito de ir, eu gostava de ir para ficar correndo na igreja, né? Mas não era possível, não deixava. Então, não gostava muito de ir para ficar lá parado, sentado. Mas eu comecei a participar de uma organização que até hoje funciona aqui na nossa igreja, funciona em muitas igrejas batistas no Brasil, que é a Organização Embaixadores do Rei. Maravilha. Um trabalho valiosíssimo. Uma vez embaixador. Sempre embaixador do rei, sempre embaixador do rei. E a partir dessa organização, frequentando as reuniões da embaixada, é que eu comecei a tomar gosto de ir para a igreja. E aos 9 anos de idade, cerca de 1 ano e meio depois, mais ou menos, então eu tive uma experiência de salvação, de conversão. Uma pregação do pastor. É claro que uma criança ela não tem uma compreensão ou a capacidade de elaboração que um adulto tem. Eu sempre digo isso na igreja, sempre digo isso para os pais. Uma criança que se converte, ela se converte, pode se converter sim de forma genuína. Nós não podemos desprezar a conversão de uma criança, mas nós precisamos entender que uma criança, ou mesmo um adolescente, ele não vai elaborar como um adulto vai elaborar a sua experiência da salvação. Então, eu me converti aos 9 anos, foi uma experiência extremamente significativa para mim. Eu tenho absoluta certeza que passei por essa experiência de salvação aos 9 anos. Fui batizado aos 11 anos de idade. Mas, a partir daí, ao longo da minha vida, como adolescente, como jovem, depois como pastor, no exercício do ministério, e como adulto, eu fui tendo experiências em que a minha fé foi sendo reelaborada. Porque nós vamos desenvolvendo nas áreas da nossa vida, né? Um adolescente vai se desenvolvendo na área social, na área emocional, depois na área profissional, na área dos relacionamentos, e todas essas experiências da nossa vida, elas vão sendo elementos que nos auxiliam na compreensão de nós mesmos, na compreensão da nossa existência e também da salvação. Esse seria o processo de desenvolvimento dessa salvação. Quer dizer, Exatamente. o próprio ambiente da igreja, pastor, vai ajudando esse crente a desenvolver. Exatamente. Ele foi salvo, né? Pelo que eu entendi, você colocou, ele foi salvo, mas ele vai crescendo. Eu gostei de uma expressão que você disse, eu até anotei aqui, a gente não pode desprezar a salvação de uma criança. Nota 1000, fantástico. Então, a igreja vai ajudando esse adolescente, no caso, esse novo crente, a se desenvolver em salvação. Daí a importância de frequentar a igreja. Por isso que a igreja é essencial. Exatamente. E você falou uma coisa importante, pastor Silvio, o acompanhamento. Então, o que nós precisamos é acompanhar a criança, o adolescente. É o discipulado, né? Exatamente, é isso aí. Muito bom, muito bom. Isso aí.
Eu diria até que um crente bem discipulado, ele não tem nem dúvidas dessa questão da própria salvação. Ele afirma e reafirma aquilo que Jesus fez. Perfeito. Muito bem, pastor. Uma outra questão, uma outra participação aqui, o pastor Iago Rios, da Igreja Batista Fonte de Vida, no Junco, também em Jacobina. Ele diz: não conheço um só versículo que assegure a perda da salvação. Qualquer ensino que afirme a perda da salvação, ele pode ser antibíblico. O contexto bíblico sobre esse tema é sempre afirmativo, diz ele. A questão é que a salvação não é de domínio humano, mas é um presente de Deus. Como o pastor Mateus colocou, é Deus que dá a salvação, muito bem. É um assunto que ele diz que ele tem convicção teológica de que esse assunto é bíblico e a salvação é Deus quem garante. Mas ele chega a dizer aqui que o cristão que tem o Espírito de Deus, ele confirma que de fato é salvo. Pastor, dentro desse gancho aqui, pastor Mateus, como a gente pode então compreender? Alguém é salvo, uma pessoa é salva e agora ele recebe o Espírito Santo. Como é que esse recebimento? Esse recebimento se dá quando? A partir desse desenvolvimento? Depois? É no dia do batismo que ele é batizado nas águas? Como que esse crente recebe esse Espírito Santo de Deus? Não, o crente, ele recebe o Espírito Santo de Deus no momento da sua conversão, no ato da sua conversão, no ponto da sua conversão. Deixa eu explicar um pouco melhor essa questão do desenvolvimento da salvação. A salvação, ela é processada, vamos assim dizer, em 3 estágios, né? Nós temos lá o texto de Romanos capítulo 8, que já foi citado aqui, que diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. É o que nós chamamos de regeneração ou justificação. No momento em que você tem o entendimento, que você forma o entendimento, mesmo como criança, de que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que ele é o seu Salvador, você foi justificado pela sua fé. E você, então, já foi salvo, né? Você já está salvo. Agora, a partir daí você entra no segundo estágio que nós chamamos, eu citei há pouco, da santificação, que temos aquele texto de Filipenses 2,12, que o pastor Silvio citou, quando o apóstolo Paulo diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Sim. Temor e tremor. É o processo da santificação. Nesse processo, você que já foi salvo, você está sendo salvo. Então, ao mesmo tempo, eu fui salvo e eu estou sendo salvo. Até o dia que eu irei para a glória, que é o terceiro estágio, que nós chamamos de glorificação. Na glorificação, nós seremos salvos. Então, ao mesmo tempo, eu sou salvo, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Esta é a obra completa da salvação na nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós então, a partir do momento em que compreendemos o que Cristo fez, recebemos o Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios capítulo 1, que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus da promessa, quando nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, e este Espírito, então, vai nos acompanhar ao longo do processo de santificação. Agora, é possível que nós, sendo salvos, não deixemos espaço para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. E aí o Espírito pode ser sufocado em nós. A gente pode voltar a ser dominado por práticas pecaminosas, mesmo sendo salvos, porque deixamos de desenvolver a nossa salvação. Olha, gente, que coisa maravilhosa. A gente teve aí um desenho, um gráfico, enquanto o pastor Mateus falava conosco. Então, você tem a salvação, depois você experimenta esse processo de santificação e depois você desenvolve isso gradativamente. Mas é possível que esse crente, então, salvo, desenvolvendo esse processo, se ele for um crente vacilante, ele pode abrir o espaço para que as coisas desse mundo, então, tenha espaço na vida desse crente. Sim. Olha aí. E para você, meu amigo que nos ouve hoje, para você, minha amiga, meu irmão, como está a sua vida com Deus? Você que é salvo, você que já foi alcançado por Deus. Veja, a gente aprendeu agora que é possível que esse crente, que embora tenha salvação e não se perca, de fato, mas ele precisa desenvolver com a própria presença do Espírito Santo de Deus, que leva o crente a evitar as coisas do mundo, porque todo dia as coisas do mundo parecem estar sobre nós. E aí, meu irmão, o que é que você nos responde?
Fique firme. Fique firme. Aí tem que ficar firme, porque se a gente, um crente genuíno, um crente verdadeiro, e a gente sabe que não perde a salvação, não é possível perder, mas se ele não cuidar da sua vida de santidade, ele vai adoecer. Ele vai adoecer espiritualmente, ele vai adoecer emocionalmente e pode adoecer inclusive fisicamente. Não que toda doença física seja isso, por favor, não estou dizendo. Deus, como algumas pessoas pensam, né? Eu estou sendo punido por Deus ficando doente. Não é isso. Mas é porque nós somos um sistema integrado. Então, as nossas enfermidades espirituais e muitas vezes emocionais, elas vão ter também resposta no nosso corpo. A gente somatiza algumas coisas. Então, a gente precisa cuidar da nossa santidade, da nossa mente, do nosso coração, porque se a gente der vazão ao pecado, o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida vai nos incomodar, vai nos incomodar, vai nos incomodar. E se a gente não lutar e buscar ajuda com pessoas crentes de verdade, ajuda na palavra, a gente vai viver de forma adoecida a nossa espiritualidade. Isso não é o que Deus quer para nós. Essa busca que o senhor falou, se a gente não buscar ajuda com crente de verdade, isso é interessante, porque embora ele seja salvo e não perca a salvação, porque a gente entendeu aqui que pela Bíblia, pelo que a gente ouviu aqui dos pastores, do próprio pastor Matheus Guerra, a salvação como um presente de Deus, ele não é um presente que dá e depois ele toma. Agora, ficou claro para nós, pelo que o pastor Matheus está dizendo, que esse crente que tem a salvação, ele precisa desenvolver isso. E aí ele usou a palavra agora, uma frase interessante, que ele precisa da ajuda de alguém que caminhe com ele, ou seja, é alguém mais maduro. Isso seria um processo discipular? Então, é correto dizer que o crente que agora é salvo, ele precisa da ajuda de um crente mais maduro para caminhar com ele e aprender coisas. Isso se dá no processo discipular, pastor? Eu vou dizer uma coisa para você, pastor Silvio, e para os nossos participantes aqui, né, nossos espectadores. Eu não entendo, eu não acho que é possível, aliás, biblicamente, eu não consigo ver possível alguém caminhar no processo de santificação sem um discipulado efetivo, sem um discipulado bíblico, sem um discipulado sério. É parte do processo da santificação a caminhada discipular. Eu preciso ter uma referência, não que eu vou idolatrar alguém, não que eu vou achar que essa pessoa vai ser a minha tábua de salvação, não é isso. Mas eu preciso ter uma referência cristã, como o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 11, né, quando ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ora, se Paulo pôde dizer isso aos irmãos ali em Corinto, nós também podemos e devemos ser capazes de dizer isso a outras pessoas. Olha, pode imitar a minha conduta, eu não sou perfeito, eu também falho, eu também vacilo, mas eu estou em busca de prosseguir no desenvolvimento da minha salvação. Então, eu posso inspirar outra pessoa a caminhar comigo também, assim como eu devo ser inspirado por alguém maduro, para que eu possa melhorar, para que eu possa corrigir, para que eu possa ser confrontado nas minhas ações e assim desenvolver de fato a salvação, que é aquilo que a Bíblia de Deus, que a palavra de Deus nos chama a fazer. Nos chama para cumprir. Muito bem. Pastor Ernesto Soares, ele diz, penso assim, quem é, além do que o próprio Jesus falou em João 6,37. Ganhou, não perde. E em João 10,28, ele diz, está seguro. Paulo afirma também sobre si mesmo, ele diz, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, e ele coloca, entre aspas, da salvação, ou seria outro? Ele disse, jamais, até o dia final, disse o pastor Ernesto. O pastor Wilson Oliveira, ele chega a dizer que um crente que tem a presença do Espírito Santo, ele é um crente completamente garantido e que segue os caminhos de Cristo. Quando ele diz, João 5:24, o pastor Wilson Oliveira diz que em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida. A vida. Pastor, com base na vida que esse novo crente recebe, com base no eu estou certo, como da parte de Paulo, como enunciou o pastor Ernesto e o pastor Wilson Oliveira, essa vida, a salvação, ela nos é dada como presente, está certo.
Então, a salvação, ela abrange todas as áreas da vida do ser humano. Ele passa, de fato, a ser uma pessoa melhor. Por exemplo, uma pessoa que está salva em Cristo, ele deve experimentar uma vida melhor, inclusive sendo um condutor no trânsito, sendo o melhor pai, sendo o melhor empregado, o melhor patrão. Isso abrange, ou a gente não? Salvação é só espiritual. O que faz com isso? Não, a salvação, ela abrange todos os aspectos da nossa vida, absolutamente todos os aspectos da nossa vida. E é exatamente aí, pastor Silvio, que entra a importância desse estágio da salvação, que é o estágio da santificação. Eu costumo dizer que, via de regra, há exceções, claro, mas via de regra, o estágio da santificação é o que ocupa maior espaço de tempo na nossa vida. Por que existem exceções? Porque há pessoas que se convertem no leito da morte, como, por exemplo, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Aquele ladrão, ele não passou pela experiência da santificação, porque ele reconheceu que Jesus era o Cristo, e no mesmo instante Jesus disse para ele assim, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, aquele ladrão, ele saltou o estágio da santificação, porque ele foi justificado e logo foi glorificado quando morreu. Pode acontecer com pessoas... Maravilha. Pode acontecer com pessoas no leito da morte, se convertem ali nos últimos instantes e já passam para a eternidade. E se foi uma conversão genuína, se foi algo genuíno, ele está salvo, ele estará na eternidade com o Senhor. Agora, para a maioria das pessoas, e nós estamos entre essas pessoas, nós que estamos aqui participando desse podcast, ouvindo, acompanhando, assistindo, nós temos entre o momento da nossa justificação e entre a glorificação, que é o dia que Deus vai nos levar para a sua glória, e só Ele sabe o dia, o momento, a hora, nós temos esse ato, que é a santificação. E na santificação, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus vá tratando o nosso caráter, para que nós nos tornemos pessoas melhores em todas as áreas da nossa vida. No relacionamento conjugal, para aqueles que são casados, na maneira como nós tratamos a nossa esposa ou o nosso esposo, como nós tratamos os nossos filhos, como nós construímos a nossa visão de mundo, como nós lidamos com as situações práticas da vida, no trânsito, nos negócios, quando a gente passa por alguma situação difícil, quando a gente é ofendido, como é que a gente responde. Tudo isso como manifestação da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que já nos salvou. Eu costumo dizer que nós fazemos tudo isso não para ser salvos. Tem gente que acha isso, né, pastor? Que eu vou ser uma boa pessoa, eu vou fazer coisas boas para que eu possa merecer a salvação. Não há nada que nós façamos ou deixemos de fazer que nos fará merecer a salvação. Por isso, Paulo diz em Efésios 2,8 que a salvação é ato da graça de Deus. Não é das obras, qualquer que sejam elas, porque isso seria motivo de glória pessoal. É exclusividade da graça de Deus. Mas eu devo praticar as boas obras para as quais eu fui criado. Paulo também diz isso em Efésios 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Nós fomos criados, essas obras foram criadas antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nela, como manifestação da nossa salvação. Então, a gente pratica boas obras não para ser salvo. O crente pratica boas obras porque já é salvo. E ele sabe que Amém. A única resposta que pode dar à sua salvação é essa, viver a vida em santidade. Gente, em resumo, eu gostei muito desse espaço que o pastor falou, entre um processo de salvação e a glorificação, você tem a santificação. Isso foi fantástico. Foi fantástico. Por quê? É nesse processo, inclusive, que nós somos suprimidos de coisas que a gente gostaria de fazer mais carnalmente. E aí o Espírito Santo vem dizendo, olha, não é bem assim, porque a salvação tem que melhorar o homem em tudo mesmo, o caráter, a conduta dele, na família, na sociedade. Maravilha. Pastor Matheus, muito bom falar contigo desse tema. Agora, chegou um versículo aqui, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 19. Quem mandou falou acerca do seguinte: alguém que estava na igreja, pastor Matheus Guerra, e ele desviou-se, ele saiu da igreja,
ele um dia cantou, fez parte e tal, mas ele, por alguma forma, ele acabou, de alguma maneira, se desvinculando desse espaço da igreja, e agora ele não tem mais uma vida de busca pela santidade, não tem mais esse processo de santidade e tal. Sim, sim. A pergunta é, essa pessoa, ela um dia foi salva, ela perdeu, a gente já sabe que não perde, mas ela foi salva ou não foi salva, estava emocionalmente envolvida, mas não experimentou uma genuína transformação. O texto base para os nossos participantes aqui, primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, ele diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido de nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E aí, pastor, o que diz sobre essa coisa? Saiu da igreja, qual o processo? Bom, eu costumo dizer aqui na igreja, pastor Silvio, especialmente para aqueles que estão sendo discipulados e preparados para a ordenança do batismo, cumprimento da ordenança do batismo, que existem apenas duas pessoas que podem ter absoluta certeza da minha salvação, minha Mateus. Só há duas pessoas que têm certeza absoluta da salvação. Uma sou eu mesmo, e a outra é o meu Deus. Isso. Deus é quem sabe, Deus é quem que tem a consciência de quem é salvo e quem não é. Além de mim mesmo, que tenho sobre mim. Aí você diz assim, mas como é que eu posso saber da salvação do pastor Silvio ou de uma outra pessoa? Bom, eu posso saber da salvação dele pelo testemunho dele. A Bíblia nos diz, pelos frutos os conhecereis. Então, a partir da sua vida, a partir da sua caminhada, a partir do testemunho que você dá, do que você professa da sua fé, eu posso dizer assim, eu creio que pastor Silvio é salvo, eu creio que fulano, beltrano é salvo, mas eu não posso atestar pela salvação de ninguém, só posso atestar pela minha própria salvação, só posso ter convicção da minha salvação. O que nós podemos dizer a respeito de pessoas descritas através desse comentário? Duas coisas, só existem dois caminhos, no meu modo de entender. Ou, de fato, ele não passou ainda por experiência de salvação, não passou, ele foi, de alguma forma, levado a um levantar de mão, porque às vezes isso acontece, a pessoa ela até profere algumas palavras de conversão, mas essa conversão ela ficou somente no campo da fala e não desceu ao coração, não passou por uma conversão genuína, e aí esse texto de 1 João 2,19 fala exatamente sobre isso. É alguém que tem aparência de cristão, alguém até que já levantou a mão, alguém até que já verbalizou isso, mas que não efetivamente foi salvo, porque não passou por essa experiência radical de entrega da sua vida e do seu coração a Jesus. Ou, outro caminho, alguém passou por isso, mas não perseverou no processo de santificação. Ótimo, então, ela tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, mas está sufocado. Está sufocado. Por que está sufocado? Até as sementes ali de Jesus explica um pouco isso. Exatamente. Sufocou a semente e o negócio não desenvolveu. Exatamente. Como diz os mineiros, o trem não desenvolveu. Exatamente. Para estes, o que nós podemos dizer assim? Mas essa pessoa vai voltar ou não? Ora, o que eu posso dizer para vocês é, Deus conhece o coração de todas as pessoas. E Deus atesta a salvação de todas as pessoas que são salvas. Deus conhece. Então, aqueles que são genuinamente salvos, se estão afastados por alguma razão, porque não perseveraram na santificação, eles irão retornar. Porque o genuinamente salvo, ele não perde a salvação. Não perde a salvação. Muito bem, pastor Matheus Guerra. Maravilha, maravilha. Pastor Matheus, nós sabemos, e chegou aqui essa questão, nós sabemos que o crente não perde a salvação, que o crente passa por um processo de desenvolvimento, que é o que você fez muito bem aqui, eu vou frisar aqui, né, com essa janelinha aqui, que é o processo da salvação até a glorificação, que é o que nós chamamos de santificação. Esse processo de santificação, pastor, ele, para os nossos irmãos, talvez aqueles que estejam enfrentando momentos difíceis, sim, esse processo, embora o nome seja bom, lindo, prazeroso, saudável, que é santificação,
esse processo, ele é doloroso? O senhor diria que é doloroso? Pode haver perseguição nesse processo de santificação? É preciso Sim. que a gente retire alguma coisa do crente nesse processo? Boa pergunta, pastor Silvio. Eu queria até ler um texto da Bíblia, de Sim. Paulo, lá na carta aos Colossenses, lá no capítulo 3, Paulo fala uma coisa assim que me chama muita atenção quando a gente fala a esse respeito da santificação. Ele diz no capítulo 3, versículo 8, que nós precisamos abandonar, versículo 5, tá? Que nós precisamos abandonar práticas que eram práticas que dominavam a nossa vida antes da nossa salvação. E aí ele usa uma expressão muito interessante, ele diz assim na versão que eu estou lendo: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele vai dizer: moralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria, né? Depois ele vai falar que a gente deve abandonar a mentira, que a gente deve deixar de lado a indignação, maldade, linguagem indecente, blasfêmia. Tudo isso a gente deve abandonar. Isso faz parte do processo de santificação, mas isso é dificílimo de ser praticado. Por quê? Por causa da nossa natureza. A natureza humana que permanece conosco, mesmo depois da nossa salvação, ela vai sempre nos levar, ela vai sempre nos conduzir, ou querer nos conduzir, para essas práticas, para a satisfação da própria natureza humana, da própria carne. Por isso também o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 7, ele diz: olha, muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer eu estou fazendo constantemente, por causa da minha natureza. Mas como é que eu interpreto esse texto aqui no versículo 5, pastor Silvio Lamego e demais irmãos, demais espectadores? Ele diz aqui que nós precisamos fazer morrer. Em algumas versões diz assim, mortificar. E há uma diferença entre mortificar e matar. Matar é matar mesmo, é acabar, é dar cabo da vida, eliminar. Mas se a gente matar a nossa natureza, a gente morre junto com ela. Porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estaremos presos a essa realidade, a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana. Então, se a nossa natureza humana morre, a gente morre junto. Sim. Nós morremos, porque nós somos também matéria. Mas, quando o apóstolo Paulo diz assim, pastor, façam morrer ou mortifique, isso tem um sentido que é o seguinte: faça morrer aos poucos. Então, todos os dias, a gente tem que fazer morrer um pouquinho a nossa natureza. Mortificar é isso. É você, cada passo que você dá em direção a Cristo, em direção a uma vida de santidade, você está fazendo algo contrário à sua carne, e você está fazendo, então, a sua carne morrer um pouquinho mais a cada dia. Só que isso é uma luta constante, porque isso é contrário à nossa natureza. Por que é tão difícil vencer o pecado? Porque o pecado satisfaz a nossa natureza. Sabe o que eu digo, pastor Silva, a esse respeito? Se o pecado fosse algo ruim, algo no sentido assim, se causasse uma sensação ruim para nós, se não trouxesse uma sensação de prazer ou satisfação, ninguém pecava. Nós pecamos porque o pecado exatamente, satisfaz a nossa natureza. Ele traz sensações, sejam na consciência ou no próprio corpo, sensações de prazer, sensações de bem-estar. Nessa natureza terrena mesmo, né? Exatamente. E a gente precisa lutar contra a nossa própria natureza para que ela possa ser morta aos pouquinhos, fazendo morrer pouco a pouco, para que o Espírito Santo de Deus possa prevalecer na nossa vida. Então, apesar de ser algo, respondendo especificamente o que você perguntou, né? É algo maravilhoso o processo da santificação. É algo extraordinário na nossa vida. Mas é algo que exigirá de nós todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, toda a nossa entrega. Tem um livro que eu gosto muito, um clássico da literatura cristã, pastor Silvio Lamego com certeza conhece, o livro Discipulado, do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. E quando ele fala sobre... Indispensável. Exatamente. Leitura indispensável para quem quer saber sobre santidade e discipulado. E ele tem uma frase nesse livro que ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, a salvação é de graça. Isso é verdade. A salvação é gratuita. Nós não pagamos pela salvação.
Mas o discipulado custa toda a nossa vida. A salvação não, a salvação é de graça, mas o discipulado custa toda a nossa vida. E o que é o discipulado? O discipulado é a vida em santidade, é buscar ser santo todos os dias, lutar para ser santo. Isso vai exigir de nós todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, toda a nossa entrega, toda a nossa energia para que nós possamos conseguir vencer o pecado e, de fato, viver em santidade. Pastor Mateus, portanto, chegamos à seguinte conclusão. Repare bem, e aí tu podes me ajudar. Sim. Definido então o assunto que o crente em Cristo ele não perde salvação. Nota 10. Isso, ponto. Mas aí tem aquele adendo que as pessoas precisam entender, eu acho, né? Porque eu estou fazendo aqui um resumo do que nós ouvimos. Ok. Hoje. Por quê? Então, já que eu não perco a salvação, eu vou viver a minha vida, como disse Jesus, arregalada. Eu vou ficar de boa, eu vou pecar, porque eu não perco a salvação. Alto lá. Você ouviu hoje, claro, como um lindo dia de sol, que a salvação é um presente de Deus, mas que esse processo, até a glorificação, ele experimenta o que nós chamamos de santificação, mas que ele, como disse Dietrich Bonhoeffer, ele é um processo que custa a vida toda. O salvo, portanto, não é aquele que está salvo e diz, agora eu vou cruzar os braços e vou ficar bebendo água de coco espiritual na rede espiritual. Não, meu irmão, isso aí só para os baianos, no caso eu e Paulo. Não. A salvação é um presente de Deus. Mas eu entendi que o pastor Mateus nos legou aqui bem claramente que, embora sejamos salvos, nós precisaremos experimentar esse espaço de tempo entre a salvação e a glorificação, que é a santificação, e que isso custa. E que isso demanda uma vida de depender de Deus, de oração, que é o processo onde o meu caráter vai sendo transformado. Exatamente. Ora, se esse processo de santificação tiver a ajuda de alguém mais maduro, eu vou crescer com mais saúde espiritual. Ele será muito mais efetivo. Pois é. Então, o que você aprendeu hoje, meu querido? Você aprendeu que a salvação é um dom de Deus, não se perde. Mas este salvo, uma vez, ele não é o cara que descansa e diz, estou salvo, vou viver de boas. Não, eu estou salvo, eu preciso batalhar para desenvolver essa salvação. E o batalhar, pelo que eu entendi, é o processo de santificação, que é doloroso, que é difícil, como diz o pastor, a carne nossa tende a pecar, então, se você que é salvo, está vivendo em Cristo, precisa efetivamente compreender. Não é fácil desenvolver a salvação. Você precisa caminhar com Cristo, porque senão o Espírito Santo de Deus não caminha contigo, ele não enche a tua vida. Então, você precisa caminhar. Eu acho que essa foi a lição de hoje, pastor. Sim ou não? Sim, perfeito. Resumiu muito bem. Maestria. É exatamente isso. Muito bom. Nós queremos agradecer de verdade a todos os nossos participantes desse grande podcast. Quero agradecer Nós vamos, deixa eu ver aqui, o que a produção está falando para mim aqui. Olá, vocês escolheram as músicas, tal. Ok. Ok, não entendi, produção. Repita para mim aqui que eu não entendi. A produção aí, Paulo Barbosa, ok. Mas eu quero, enquanto a produção está se preparando aí, eu quero agradecer a participação aqui do pastor Nivaldo, lá da PIB do Paraíso, do pastor Ezequiel Reis, lá da congregação Peniel Batista Várzea Nova, agradecer a participação do Carlos Regis Alves, agradecer também a participação do pastor José Loula, do pastor Iago Rios, de Igreja Batista Fonte de Vida, lá do Junco, agradecer ao pastor Wilson Oliveira e ao pastor Ernesto e aos irmãos que mandaram aqui essas perguntas para nós via WhatsApp sobre o crente estar na igreja, saiu, então foi muito bem explicado aquele pelo pastor Mateus Guerra. Quero agradecer ao pastor pela participação, pastor Mateus Guerra, que tirou um tempo seu para estar conosco aqui nesse dia tão especial, e quero deixar aqui um tempo para você fazer as suas considerações para esse público maravilhosamente lindo que está alcançando aí corações de muita gente através do podcast. Prazer muito grande, como eu disse, estar aqui, senti honrado demais.
está com o pastor Silvio Lamego. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado pela sua condução, parabéns pela sua condução, muito, muito boa, muito agregadora, né? Deixou aqui o convidado muito à vontade e muito bom, muito obrigado mesmo. E eu quero dizer a você que está nos assistindo, está nos ouvindo, que se você tem a certeza da sua salvação, se você já passou por essa experiência, se você entendeu o que Cristo fez na cruz do Calvário pela sua vida, isso já entrou no seu coração, você tem essa convicção forjada, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de perder a salvação. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, a salvação genuína, ela não pode se perder, não se perde. Agora, persevere, não cruze os braços. Não fique assim deitado e beiço esplêndido. Não, não cruze os braços. Lute com todas as suas forças para que o pecado não te domine, para que você viva uma vida de santidade, para que você desenvolva-se nas disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, meditação na palavra. Encontre alguém para caminhar com você, alguém maduro, alguém que vai efetivamente te ajudar espiritualmente, um discipulador. Procure alguém para caminhar com você. E se você ainda não tem certeza da salvação, meu querido espectador, olha, se volte para Jesus com todo o seu coração. Jesus está de braços abertos. Ele está à sua espera. Ele quer que a sua vida tenha sentido, que a sua vida tenha propósito, que você passe pela mais maravilhosa de todas as experiências que alguém pode passar, que é experimentar a salvação em Cristo Jesus. Ele mesmo disse isso. Eu vim para que vocês pudessem ter vida, e vida em abundância. Cristo Jesus tem vida abundante para você. Volte para Ele e entregue sua vida a Jesus. Amém. Pastor, que bom, que maravilha. Glória a Deus por tudo. A gente deixa os nossos convidados à vontade, porque a produção fica aqui no pé. Deixa os convidados à vontade. Eu estou aqui debaixo dessa autoridade aí da produção maravilhosa. Mas, irmãos, eu quero agradecer de verdade a todos que estão participando conosco. Quero agradecer também ao Paulo Barbosa, aí coordenando a produção. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Matheus Guerra, que nos ajudou tanto nesse tema, também falando de forma tranquila, leve, trouxe explicações ótimas aí, esse espaço, a carne que a gente ainda está vivendo nesse tempo, e essas últimas considerações foram fantásticas, ou seja, procure a Bíblia, leia, ore, procure andar com alguém. E aí eu quero até sugerir, se você ainda não faz parte de é bom, na sua região, procure um pequeno grupo com pessoas maduras, que leiam a palavra semanalmente, que estão estudando, crescendo em comunhão, faça parte de um pequeno grupo, Amém, multiplicador, para ler a palavra e aprender mais. Eu agradeço a Paloma e a Evandro, esse casal lindo aí de Jacobina, e a turma que está mandando mensagem de Jacobina. Deus abençoe vocês. 23 e 24 de janeiro, vou estar aí lançando o meu novo livro, o meu Paraíba. Vai ser uma alegria poder estar aí com os irmãos, revê-los. E agradeço vocês também, a Paloma. Daqui a pouco, Paloma e Evandro vão cantar e vocês vão ver que quem não conhece ainda, que maravilha. Pastor, inclusive, já te desafio. Você precisa levar Evandro e Paloma aí na sua igreja. Olha, fiquei com vontade agora. Fiquei com vontade. Realmente, voz linda. Em Montes Claros, eles fizeram um show maravilhoso na igreja, cantam lindíssimo, são crentes. Essa menina canta e toca ao mesmo tempo um monte de coisa, ele toca estilo nordestino, eu acho que Brasília vai gostar demais. Vou pensar nisso. Vou falar, vamos trazer vocês aqui, meus irmãos. Vamos combinar para vocês virem aqui, sim. Maravilha. Pastor Matheus, a gente quer encerrar com a tua oração e pedir que você abençoe os nossos irmãos que estão aqui nos assistindo, que você, na sua oração, apresente aquela família. Tem muitas famílias, pastor, cujos pais, às vezes, estão fora da igreja, ou filhos estão afastados ou fora da igreja, e que nessa oração também você inclua tantas pessoas que estão distanciadas e que a mão poderosa de Deus possa trazê-los para esse tempo de salvação. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, gratos ao Senhor pelo privilégio de poder conversar sobre um tema tão importante e necessário. Deus, que cada pessoa que está aqui participando desse podcast, acompanhando e interagindo conosco, possa ter de fato a certeza da sua salvação, uma dádiva dos céus, a graça de Deus sobre a nossa vida. O Senhor nos dá porque nos ama, o Senhor nos deu porque nos ama.
e nós te louvamos por isso, ó Deus. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que possam entregar a sua vida a Jesus e confessá-lo como Senhor das suas vidas. Muito obrigado por esse tempo. Eu quero, ó Deus, orar agora por todas as famílias que estão aqui representadas, quero orar pelos casais, quero orar pelos pais, quero orar pelos filhos. Ó Deus, quero orar pedindo por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, aqueles que em algum momento tiveram esta experiência, que professaram a sua fé, mas que por algumas circunstâncias se distanciaram. Ó Deus, traz de volta ao teu aprisco, traz de volta a tua presença. Nós oramos aqui, ó Deus, por cura, nós oramos aqui, ó Deus, por libertação, nós oramos aqui, ó Deus, por transformação, nós oramos por conversão genuína a Cristo Jesus. Ó Deus, aqueles irmãos que estão aqui apresentando seus cônjuges, apresentando seus filhos, apresentando seus pais, seus amigos diante do Senhor, nós queremos orar por eles também, para que eles possam continuar perseverando em Cristo Jesus, orando, intercedendo e confiando que o Senhor, ó Deus, está agindo, que o Senhor não está alheio às nossas necessidades, às nossas súplicas e às nossas orações. Nós clamamos, ó Deus, porque cremos no teu poder, cremos no teu amor e sabemos que o Senhor é bom o tempo todo. Sim, o tempo todo o Senhor é bom. Pai, muito obrigado pela vida do nosso querido irmão Paulo Barbosa, por sua produção, por todos os irmãos que trabalham na produção deste canal. O Senhor continue abençoando o teu servo, abençoando a sua casa, o seu lar, os demais integrantes, ó Deus, abençoando os nossos irmãos que cantaram e irão cantar ainda para nós, o ministério que o Senhor tem dado a eles, e que o Senhor possa abençoar também, eu te peço. A vida do pastor Silvio Lamego, a sua família, o seu ministério, que ele continue sendo esta bênção na igreja e na nossa denominação. Muito obrigado, ó Deus. Nossa gratidão. Nós jogamos a tua bênção sobre o nosso Brasil. Clamamos, ó Deus, pelo Brasil. Clamamos, ó Deus, pela nossa nação. Clamamos, ó Deus, pelos cristãos no nosso país. Que o Senhor Deus nos levante, Senhor, como luzeiros neste tempo, para que diante dos desafios que nós temos como nação, os cristãos, os crentes em Jesus, se levantem e trabalhem, ó Deus, para que a nossa nação conheça a Cristo Jesus como Salvador. Oramos pelo mundo inteiro, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, muito obrigado, amém. Pastor Matheus, Deus continue te abençoando, fazendo prosperar teu ministério aí na Igreja Batista Central, em Taguatinga, Brasília. E você que é da região de Brasília, está nos ouvindo, você pode fazer visitas à Igreja do Pastor Matheus. Foi passear em Brasília, conhecer a nossa capital? Pode visitar lá a igreja. Pastor Matheus, quais são os dias de cultos na Igreja Batista Central? Diga para nós. Nós temos as quartas-feiras, às 20 horas, o nosso culto de oração. Todas as quartas-feiras estamos ali. E temos aos domingos. Aos domingos nós estamos às 9 horas com a nossa escola bíblica e as nossas celebrações, uma pela manhã, às 10h30, e a outra à noite, às 18 horas. 6 da tarde, nós iniciamos o culto da noite. Você que está em Brasília, na região, nós ficamos aqui numa das principais avenidas de Brasília, na EPTG, Estrada Parque, Taguatinga-Guará, chegando em Taguatinga. E Taguatinga, como o pastor falou no início, é uma das cidades satélites ou uma das regiões administrativas aqui do Distrito Federal. Então, faça contato conosco, nos procure lá no Instagram. Nosso perfil é IBCT_oficial, tanto no Instagram... No canal no YouTube. Também, canal do YouTube IBCT_oficial. Só procurar o nosso canal, tem informações, tem o nosso Linktree lá no nosso perfil do Instagram. Você pode fazer contato conosco. Vai ser um prazer ter você aqui. Maravilha, maravilha. Estão indo a Brasília, você pode visitar pessoalmente. Mas não indo a Brasília, você pode também ouvir os cultos a partir do canal do YouTube na igreja IBCT. É isso, pastor? Isso, IBCT oficial. IBCT_oficial. Isso aí. Muito bem. Deus abençoe vocês todos, muito obrigado. E agora a gente encerra com a música linda na voz de Paloma Queiroz. Eu acho que é uma boa pedida. Parabéns à produção sempre. Paloma Queiroz e Evandro cantando e tocando e encantando os corações em nome de Cristo. Deus abençoe. Amém. E a gente volta. Até lá. Um grande abraço. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a voz
chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei, e tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei, e tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso
precisa acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Chegamos ao final de mais um podcast. Muito obrigado ao nosso bom Deus, que com sua graça tão especial tem proporcionado a que esse programa fique no ar. Chegue até você. E nós queremos agradecer também aos pastores, pastor Silvio Lamego e pastor Matheus Guerra, homens de Deus, que trouxeram uma palavra importantíssima essa noite. Obrigado, pastores. Deus os abençoe ricamente. Abençoe vocês e as vossas famílias também. Agradecemos ao Evandro, e a Paloma. Evandro e Paloma estão de parabéns, porque eles estão agora com a produtora musical gospel. É uma produtora de vídeo, uma assessoria de carreira e agenciamento e gestão das redes sociais. Parabéns, Paloma e Evandro. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês no Conexão com Cristo. Vocês são os nossos cantores oficiais e nós louvamos a Deus por vossas vidas. Para que Deus continue lhes abençoando. A você, meu amigo, a você, minha amiga, a todos vocês que estão conosco, assistindo o nosso podcast. Você que não está inscrito ainda, inscreva-se lá no YouTube, no nosso canal, Conexão com Cristo Jacobina. Você se inscreve, você assiste o vídeo, e você então dá o seu joinha, para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas. Você então compartilha com seus amigos, com a sua família, e aí nós vamos também alcançar essas pessoas com esses assuntos maravilhosos que têm surgido em nosso podcast. Nosso próximo tema para o próximo podcast vai ser avivamento espiritual. E aí eu pergunto, eu preciso de avivamento espiritual? Nós precisamos realmente disso? Fica aí o nosso tema, a nossa pergunta para o tema do próximo podcast. Até lá e que Deus nos abençoe. Um forte abraço, gente!